A gente teve uma matéria no passado que era basicamente um TI da vida. Então, a gente tinha que fazer um site, programar jogo. Então, assim, foi meio fora da minha zona de conforto, porque a gente não está habituado a isso. Já peguei sim algumas disciplinas mais tecnológicas. Teve o laboratório de jornalismo multimídia, que a gente teve que criar um site e tal. Foi bem complexo, mexer com códigos, não era muito do meu conhecimento, mas a gente conseguiu sim dar um jeito, conseguimos fazer. As profissões mudaram muito e claro que a universidade, como lugar do espanto, né, como lugar que tem que pensar criticamente sobre isso, a gente tem um duplo papel. A gente forma essas pessoas para atuarem nesse mundo de forma prática e preparada para lidar com as ferramentas mais atuais do mercado, mas a gente também forma essas pessoas para atuar criticamente nesse cenário e pensar a comunicação. A gente sempre está estudando sobre as mídias, como que as mídias elas se atualizam, sobre as redes sociais, sempre de modo geral. Trabalho num site, trabalho na Gazeta Esportiva, sou estagiário, mas tenho bastante pretensão de trabalhar mais em redes sociais, em lives, assim, sabe? Uma coisa mais focada mesmo nessa área. As redes, elas trazem uma particularidade para o universo da comunicação, porque primeiro elas carregam lá atrás, né, uma grande promessa, uma promessa de emancipação, uma promessa de democratização do conhecimento, da informação, das possibilidades de comunicação. E logo em seguida, quando a gente vê nascerem essas primeiras plataformas de comunicação interpessoal e de formação de comunidades, a gente já começa a ver que não era bem assim, que tem sim o que a gente talvez possa chamar de uma democratização, no sentido de que tinham muitas vozes historicamente silenciadas que passaram a conseguir se comunicar com um pouco mais de pessoas, mesmo a gente sabendo hoje que os algoritmos determinam de alguma forma onde essa comunicação vai chegar, né? Então, assim, tem uma relativa democratização em algum momento e a gente realmente acredita que a comunicação ficou desintermediada. Mas hoje a gente sabe que essa comunicação ela é bem intermediada, né? Se antes era por alguns grupos de mídia, hoje é por alguns grupos de tecnologia, né? E toda a regulação que está em discussão no país tem a ver até com caracterizar essas empresas como empresas de mídia, né? Por isso que elas não querem que essa regulação avance, porque elas querem alegar esse lugar da neutralidade, que a gente sabe muito bem que não é verdade, né? A tecnologia ela não é neutra, ainda que ela seja ambivalente. Ela tem potenciais, mas ela também carrega ameaças, né? A gente forma os alunos para atuarem nesse meio, então como comunicadores, comunicadoras, eles precisam saber como uma mídia se propaga, como um conteúdo ganha em ranqueabilidade, como fazer para melhorar o desempenho de um conteúdo na rede. Isso tudo é uma parte que eu diria que é mais técnica. Mas eles também têm que entender a perversidade que é isso funcionar desse jeito. E eles têm que estar prontos para criticar esse modus operandi como pensadores da comunicação. E agora que está tendo muitos aplicativos que estão surgindo, eles vão ser um contra o outro, a gente vai ter que produzir cada vez mais, assim, 10 conteúdos exclusivos incríveis no dia, assim. E a gente vai ter que pensar em tudo isso e vai ter que ser... Eu acredito que vai ter uma época que a gente vai ter que repensar o que a gente vai fazer em relação ao conteúdo. Senão, realmente, vai ficar algo bem precário. Ela ou ele tem que produzir conteúdo incessantemente, porque quem dita a regra é o Google, é o Facebook, é o YouTube. Se você não cumprir aquelas tarefas, você é penalizado. Olha que perverso. No jornalismo, se a gente for falar do repórter, essa pessoa vai para a rua e ela é a repórter, o cinegrafista, depois ela edita o próprio material, esse material vai para a internet, vai para a TV, vai para o rádio, vai para todas as... vira podcast, né? Enfim, então esse profissional que antes a gente brinca com os nossos alunos e a gente fala, a matéria terminava quando a gente mandava para o editor. E aí a gente já estava pensando na próxima história. Hoje você publica a sua matéria, você tem que ficar de olho nas métricas, você tem que perceber se gerou algum buzz na rede, se você falou alguma bobagem, você volta lá, edita a matéria, porque a gente sabe que tem alguns cases, né? Casos de reportagens que geraram, por exemplo, reação negativa da audiência, e aí a pessoa vai lá e edita o título, muda o nome que estava lá. Enfim, então, essa relação também gera novas demandas para esse profissional, né? Então, essa pessoa, na versão romantizada, é multitarefa, na versão não romantizada, é sobrecarregada. Você tem receio que isso vai rolar, vai aumentar o trabalho e não aumentar o salário? Olha, talvez, porque eu acho que no futuro isso daí vai ser o nosso básico, né?
vai ser a nossa nova vida, então vai ter que todo mundo se adaptar a isso e provavelmente o que é muito atual para a gente hoje vai ser o normal para todo mundo no futuro. A gente não precisa desumanizar as pessoas para acompanhar a era tecnológica, a gente precisa humanizar as tecnologias para que elas respondam cada vez mais ao que nós queremos como humanos dessa realidade, né? Então, entender tecnologias para entender humanos e entender humanos para entender as tecnologias.